Olá, meus irmãos, boa tarde para todos. Estamos novamente aqui para o nosso derradeiro episódio de Memórias de um Suicida. Hoje nós vamos fazer o capítulo final do livro, que deixa a gente muito triste, que está acabando, mas foi muito enriquecedor. Então, eu espero que também seja para quem nos assiste, né, Júlia? E vamos iniciar com o nosso preparo aqui do ambiente, como sempre. Julinha vai fazer a leitura para nós. Então, a gente está trabalhando com esse livro agora, né? Aquelas mensagens do Lar de Teresa, é uma mensagem de Dona Ivone, a mensagem é sempre muito grande. Eu vou pegar somente um pedacinho da mensagem para a gente harmonizar o nosso ambiente. Boa tarde a todos e a todas. Essa mensagem tem no título Na Construção do Futuro. E vem bem a calhar, porque a gente hoje vai ver a finalização do livro e a construção do futuro de todos aqueles espíritos. Então, Dona Ivone fala assim para nós: orar para fortalecer-se e vigiar para não cair nas armadilhas de seu orgulho, quase sempre disfarçado sob a aparência de simplicidade ou de impotência diante da grandeza da tarefa. Construamos, assim, dia por dia, o nosso futuro espiritual, tomando da charrua e trabalhando sempre, sem olhar para trás, a fim de nos tornarmos dignos da confiança do Senhor da Seara. Então, unindo nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e pensamentos, pensando nessa figura amorosa do Mestre Jesus, pedindo então a sua proteção nessa tarde, para que possamos finalizar nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Pedimos então a tua proteção, Mestre Jesus, a proteção desses amigos espirituais que pertencem à falange de Dona Ivone Pereira, da Dona Ivone, de Maria Santíssima, e, sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso estudo, te agradecendo essa grande oportunidade em nossas vidas. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos na semana passada, né, nós terminamos com uma síntesezinha aqui. Camilo está há 52 anos no plano astral e protelando a sua reencarne. A Dick foi procurar mais um estudo e ele aprendeu a língua do Esperanto, né, que é a língua universal, digamos assim, dos espíritos, e também o ideal seria para todos nós espíritos aqui encarnados, para se reconhecerem, né, e falarem, que ainda nós estamos ainda distantes disso, mas o mundo espiritual já lida com o Esperanto, né, nas esferas mais superiores. E sempre falando do belo, das artes, né, porque houve também sempre aquelas festividades, não é? E que deixou Camilo assim muito extasiado, com tanta beleza, né, e tudo mais, sendo que aí numa das vigilantes no final fala para ele que isso era apenas, né, o simples, né, o básico, vamos dizer assim, dentro da limitação dele, da própria inferioridade dele, aquilo era o básico que ele poderia, que era permitido para ele apreciar, porque no mundo espiritual, nas esferas mais bem dotadas, existe muito mais beleza do que aquilo que ele estava vendo e que deixou até extasiado. Mas imagina, né? Muito mais até. E o que ela diz aqui? Ela finaliza dizendo que para que cumpre a alma pecadora refazer-se das quedas que incorreu, virtualizando-se por meio da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar para essas esferas superiores, não é? E assim nós terminamos na semana passada. E hoje nós vamos continuar com Camilo,
com aquele sentimento ainda de sentindo assim, a necessidade que ele tem de voltar, né, ao plano terrestre, mas que ainda não se sentia seguro para isso. Ele mesmo não entendia por que ainda não se aventurou, né, não se encorajou, digamos assim, a esse propósito. Ele diz até que como ele já fez todos os estágios, todos os cursos possíveis dentro da Cidade de Esperança, ele não poderia mais viver ali, porque o que ele tinha que fazer ali, estudar, aprender, ele já aprendeu, né? Então, permanecer ali era como se ele ficasse estacionado, e isso é incompatível, né, com os códigos do próprio Instituto, que é o progresso, né? Então, o que ele diz aqui, ele até fala aqui assim, que seria uma falta grave, dilatando por mais tempo a reparação que a mim mesmo devo, bem como a lei do eterno, de Deus. Né? É isso, Selminha? Antes da gente seguir, a gente vai colocar aqui, porque ele inicia esse capítulo, né, o Camilo, quando ele diz assim, ó, o sentimento do dever leva-me a pensar seriamente na necessidade de volver aos páramos terrestres para testemunhar o desejo de me afinar definitivamente com a ciência da verdade que acabo de entrever durante meu estágio nesta colônia. Então, ele sente, né? Ele tem esse sentimento do dever, né? Que aí já está assim, leva ele a pensar que ele necessita reencarnar. Não tem jeito. Aí a gente vai deixar aqui um capítulo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala sobre o dever, que é Lázaro que fala sobre o dever. E aí a gente tem o capítulo 17, item 7, aonde a gente consegue entender melhor esse dever moral, né? E é esse dever que chama Camilo a se encorajar para tomar um corpo novo, para refazer esse caminho dos equívocos. Então, por isso que a Selminha leu aí para a gente, né? Que ele não tem mais como ficar ali, porque nesse momento ele está estacionado. Isso não compete mais, porque ele já tem o entendimento das leis da verdade, né? Quando ele fala aqui na ciência da verdade. São as leis de Deus. Exatamente. Segue aí, Selminha. Então, ele continua aqui, nessas divagações dele, que os antigos companheiros que estavam com ele desde o início, todos já haviam buscado a reencarnação. O Belarmino de Queiroz e Souza, que eles até estreitaram muitos laços de amizade, né? Com esse tempo todo que eles conviveu com ele, já há 10 anos partiu para novas experimentações. Então, Belarmino preferiu renascer no Brasil, onde ele diz aqui que onde teria a maior facilidade de oferecer ali a doutrina que ele aprendeu, né? Porque o Brasil, embora assim, a doutrina espírita, né, que eles chamam da terceira revelação, embora ela veio da Europa, o Brasil foi que acolheu mais, né? É onde tem muito mais divulgação do espiritismo. Então, ele pediu que ficasse no Brasil para que tivesse esse reforço, né, digamos assim. E assim foi feito. Ele reencarnou no Brasil e uma parte aqui da historinha dele foi que ele, assim, Camilo visitou, né, assim como ele visitou alguns dos seus companheiros na Terra durante esses trabalhos que ele fazia ali, ele visitou Belarmino, pobre, ele disse assim, ele era bem pobre, perdeu a mãe tuberculosa 1 ano depois do nascimento, ele era órfão e pobre. E
E ele ainda assim, Camilo ainda falava com ele, assim, sussurrava em seu ouvido, né? Mensagens, né, eternas de ternura, né, para que ele se sentisse assim, mais reconfortado, né, fortalecido. Né? Então, ele era uma criança pequenina, infeliz, né, já trazia, olha aqui, o braço semi-paralítico. Ele já tinha assim, uma infância angustiosa. O braço semi-paralítico, devido à herança, né, do suicídio, lembrando aqui que ele cortou os pulsos, então ele ficou com um problema nos braços. Né? Ele era mirrado e enfermo, filho de tuberculose, e com o idêntico futuro a aguardá-lo na maioridade, porque ele fracassou com relação a isso. Ele teria tuberculose e se suicidou por conta disso. Então, ele novamente teria que passar por essa provação. Né? E Camilo ainda ressalta que ele gostaria muito de ter ficado junto de Belarmino, reencarnado com ele como irmão, para que pudesse protegê-lo, ampará-lo de alguma forma. Porém, isso seria uma missão de amor, não é? E foi impossível para Camilo naquele momento, porque na condição de réprobo que ele é, né? Era carente também dos mesmos socorros e atenção. Ele não poderia dar o que lhe faltava ainda, né? Que era o amor, que era algo que ele também tinha que aprender, não é, Júlia? E a gente lembra aqui que no início do capítulo, o Camilo fala, né, que ele estava começando a soletrar o divino alfabeto do amor. Então, quer dizer, como é que ele ainda estava soletrando, né, aprendendo como é que ele ia doar o que lhe faltava. Então, não foi dada essa possibilidade dele reencarnar junto a Belarmino. E a gente vai ver mais adiante aonde Camilo vai reencarnar, né? Porque Belarmino está reencarnando no Brasil. Isso. E ele diz que esse reencontro deles só ocorreria mais tarde, após esse testemunho, não é, se for bem suportado, e aí eles poderiam se reencontrar, mas não nessa existência que eles tinham ainda que sofrer as expiações deles. Diga, Júlia. Então, e ele vai reencontrar porque a gente sabe aqui, através dos estudos, que o espírito segue para a reencarnação, vencendo essa dificuldade, que é o que espera de todos eles, até porque eles tiveram uma base para essa sustentação e tem todo o amparo da espiritualidade, eles retornam novamente ao hospital. Né? Então, a gente sabe disso. Então, é nesse momento que Camilo lembra que vai poder reencontrar ele, não aqui na Terra, mas sim no retorno, que ele tenha saído também com êxito da reencarnação e o Camilo, logicamente, também, né? Isso. Um outro detalhe aqui é que a nossa irmã, a vigilante, a Doris Mary Steele, ela também se apresentou a favor de Belarmino, a quem ela também dedicou-se muito afeto a ele, ela teve muito afeto a ele, né? E ela desejava também suavizar as amarguras dele, reencarnando no seio familiar dele. Isso também não lhe foi permitido, mas diferente de Camilo. Por quê? A abnegação que ela teria que sofrer com relação a viver com Belarmino, né, implicaria em círculo de infortúnios sucessivos. E Doris possui méritos, tem direito e compensações concedidas pela lei, né, no panorama social terreno, porque ela palmilhou áspera trilha de amarguras bem suportadas ao lado de um esposo incompreensível e brutal. E ainda teve que trilhar, né, que o suicídio de Joel infelicitou ainda mais. Quer dizer, além do marido, ela teve que
passar por aquele suplício de ver o seu filho se suicidar. Essa áspera trilha, né, do suicídio É, do filho. E o filho dela, a gente vai lembrar aqui que é o Joel, aquele enfermeiro dedicado lá, né, do hospital, né? E ele já está também. reencarnado também, né? Isso. Assim como Belarmino, Joel também reencarnou. Ele trabalhava na enfermaria também como suicida. Ele estava lá nos aprendizados também, né? Então, ela tanto não foi permitido nem para Belarmino, nem para seu filho, Joel, por causa dos sacrifícios de todos que ela não teria que passar por conta deles, por causa dos méritos que ela adquiriu, né? Então, mais à frente, ele fala também de João de Azevedo e Amadeu Ferrari, que também Hein, eles Selminha? foram... Oi, Júlia. Mas tem uma observação aqui que vale a pena a gente citar, porque não foi permitido ela reencarnar nem com Belarmino, nem com o filho, conforme você falou. Mas ela velaria antes por ambos, qual sombra luminosa e protetora que do além projetasse, sob o trajeto a realizar inspiração e consolo nas horas decisivas. Quer dizer, ela não poderia estar reencarnada com eles, mas através da pátria espiritual, ela ia levar para ele inspiração, consolo naqueles momentos mais difíceis, e seria uma sombra luminosa, ou seja, estaria ali na proteção desses dois espíritos, não fisicamente, mas sim espiritualmente. É aquele espírito amigo que nós temos também conosco, né? Ela seria mais um espírito amigo para eles, não é? Que nós também temos. Além dos nossos mentores, existem esses amigos que nós adquirimos no mundo espiritual que também querem o nosso sucesso, né? Ela seria uma dessas. Então, o Camilo diz aqui que João de Azevedo e Amadeu Ferrari também, há 8 anos, ele os viu ingressar no recolhimento para os preparativos do seu reencarne. E nós lembramos aqui, né, talvez vocês se lembrem, o recolhimento, onde faz os preparativos, eles ficam lá internados por pelo menos 2 anos para preparar seus corpos, escolher sua família, né, todo o preparativo, um mapa, tudo bonitinho para eles terem a sua encarnação. E nesse processo, quando eles se internam lá, já fica designado pelo menos dois médiuns que serão seus mentores durante toda a sua vida, para cada pessoa que reencarna. Isso é só para lembrar e enfatizar que nós nunca, jamais estamos sozinhos e desamparados. Pelo menos 2 mentores nós temos, fora esses amigos que também velam por eles, não é? E por nós. Hein, Selma, lembra para nós a condição que João se suicidou, né? E Amadeu, qual era a história dele? Porque a gente precisa, porque isso a gente já falou há muito tempo, para a gente lembrar. Tá. O João de Azevedo, ele era aquele jogador que fazia de tudo. Ele disse que tudo que podia ter feito de ruim, ele fez. E ele se suicidou com veneno, né? O Amadeu Ferrari é aquele que traficava os negros. Ele foi um dos primeiros que passou pelaquela Epaminondas, quando fez a regressão deles, né? o mergulho, né? na alma, e ele se viu como um comerciante de escravos e que fez muitas atrocidades, né? E voltou rico para Portugal, mas após cometer assassinatos e tudo mais. Vocês lembram dessa história dele? E ele até ficou assim tão desgostoso da situação que ele viu, de todo o mal que ele fez, que ele ficou tão assim corroído de remorso que ele nem terminou o curso preparatório, né, que tinha que, como todos eles teriam que fazer. Ele pegou aquela coragem ardente dele, né, e pediu para reencarnar, né? E diz aqui,
muniu-se de ardente coragem à luz dos ensinamentos do divino emissário e partiu para o Brasil, ainda, solicitando à mercê de um envoltório corporal negro e humílimo, onde positivasse pacientemente o duplo pesar que o afligiria, o suicídio de ontem e a tirania de outrora, como senhor de escravatura que fosse. Quer dizer, ele tinha, além do resgate, né, de cumprir com relação ao suicídio, o remorso que o dominou com relação ao que ele fez outrora, em outra existência, não como Amadeu, né, ele pediu para que voltasse negro e pobre, o mínimo, né, para poder compensar todo o mal que ele causou a esses irmãos, né, da África. Vamos ler aqui uma expressão do Camilo que eu achei até interessante, quando ele está vendo todos esses amigos já reencarnando, e ele observa tudo isso. Aí ele fala para ele mesmo, né? Aquela conversa no nosso íntimo, quando ele diz assim: e não sei, Deus meu, por que não me encorajei ainda a lhes imitar o gesto nobre. Quer dizer, então ele fazia essa pergunta, por que ele não se encorajou ainda, já que está vendo que todos já estão indo, um já está 10 anos, outro 8 anos, e ele ali parado, tentando arrumar um jeito de ficar mais um pouco, né? Que, na verdade, claro, como todos, né, eles tinham medo de fracassar. Né? E a necessidade de Camilo de estudar, de aprender, era para poder ganhar mais conhecimento, para fortalecê-lo, para que ele não fracassasse. Né? Isso aí é quando a pessoa já cai, assim como Amadeu Ferrari caiu em si dos seus erros, a consciência conclamou e que o chamou para o reencarne. Camilo também tem essa crise de consciência das falhas dele e o medo, porque ele viu que em muitas encarnações pretéritas ele foi sempre errando, caindo no mal. Né? E ele não queria novamente, até porque ele hoje é sabedor de tanto conhecimento, tanto com relação a Jesus, a Deus, o universo, ele não quer perder isso. Né? Ele diz aqui que até o Roberto de Canaleiras não está mais no corpo médico, ele também reencarnou. E ele estaria em vestes carnais, na incumbência nos campos da terceira revelação. Mas ele já foi com essa incumbência também, né, para propagar a doutrina espírita. Ritinha de Cássia, aquela jovem linda, meiga, de 15 aninhos, mas com uma sabedoria, né? O corpo dela ali era de 15, mas ela era um espírito muito evoluído, também, né, reencarnou. Ela, né, que o Camilo diz que se afeiçoou muito a ela, também ela resolveu encarnar. Ela pediu até para seguir no encalço de Joel, desposando-o, após o testemunho que a este será indispensável frente à repetição das experiências em que ele fracassou, né? Surgindo em sua vida como radiosa aleluia, depois dele se reabilitar perante a própria consciência. Quer dizer, Ritinha pediu para aparecer com Joel e desposá-lo, mas somente após ele vencer aquela etapa que cabia somente a ele cumprir, que era a questão do suicídio. Vencendo essa etapa, ela estaria em seu caminho, né, para eles se unirem, e ela seria como, ele fala aqui, né, uma luz radiosa, uma aleluia, né, para ajudá-lo nessa reabilitação. Hein, Selma? Interessante que o Camilo, né, que ele sempre está muito atento a tudo, né? Então, não é à toa que ele era jornalista, né? Era escritor. Aí ele fala aqui assim: amavam-se, bem cedo percebiam, quer dizer, eles se amavam, Camilo percebeu, então, quer dizer, ela pede para vir
né, para ajudá-lo também, né, mas indiretamente, porque eles vão se reencontrar, mas como a Selminha disse, depois dele já ter vencido essa grande dificuldade que ele reencarna para resolver, né, que foi o suicídio, né? E diante disso, esses pensamentos de Camilo, quando vê que, né, quando ele constata, né, do amor que eles tinham um pelo outro, ele se coloca assim a pensar na bondade do Senhor, Senhor dos mundos e das criaturas, que permite à alma humana tais compensações depois do ressurgimento das trevas do pecado. Quer dizer, deu-lhe como assim um amor, um lenitivo após ele passar por aquelas provações, as expiações que ele tinha que passar. Quer dizer, é um Deus de amor, né? Não é um Deus punitivo, que quer que nós soframos. Na verdade, é o contrário, né? Mesmo com todo o sofrimento, ainda foi permitido que lhe desse o alento, uma recompensa pela vitória, né? Por ter passado por aqueles obstáculos, digamos assim, né? Hein, Selma? Por isso que a gente tem aqui na roda uma rodinha do rodapé, né? Uma nota de rodapé, melhor dizendo, quando ele fala aqui, ó, convém à criatura, ensinando que o que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero que para nada aproveitam. Por quê? Aí ele diz isso, que o importante é a fortaleza e a paciência, para que possa se vencer as dificuldades que vão se apresentando no caminho. Porque a gente vai vendo aqui na leitura que, por mais que a gente passe por grandes dificuldades, né, a gente tem sempre aqueles espíritos amigos nos consolando, sussurrando, para que a gente não desista, que a gente vá persistir diante das dificuldades, que a gente vai vencê-las com confiança, quando ele diz aqui, fortaleza e paciência, e a fé no futuro, que é uma outra coisa que faltou a esses espíritos. Isso. Então, Camilo diz que no dormitório que ele vive internado, na Cidade Esperança, que ele está lá desde 1910. Ali só existem, como ele chama, novatos, né? Não tem mais nenhum daqueles que estavam com ele, nem quando for a Cidade Esperança, que tinha mais um grupo de 10, eram novos para ele, mas esses 10 que estavam ali, aquele grupo que entrou, também não mais estavam com ele. Todos ali eram novos, pessoas novas. Então, ele diz aqui assim, que ele se sente só, sem amigos, né? É como aquela pessoa que está vivendo muitos anos e que todos os seus amigos, parentes já desencarnaram na Terra. Não tem mais nenhum afeto aqui, seria, né? E é assim que ele se sente, os velhos amigos não estão. E, né, aí ele fica com as lembranças, né? Ele fala das lembranças de Belarmino, em lugar aqui, João de Azevedo em lugar ali. Ele vai passando pelos locais em que ele recordava os momentos, como ficou aquele saudosismo, não é? E ainda assim, ele falava que ele contempla esses pequenos nadas e as lágrimas me acorrem aos olhos, né? São saudades que sussurram angústias no recesso de minha alma, dizendo que devo imitá-los sem demora, à procura de sorver as dívidas incômodas da consciência. Jamais, no entanto, me deixei ficar ocioso. Quer dizer, ele ficava naquelas recordações, mas ele não ficava, como diz a Júlia, balançando na rede, né? Ele tinha os trabalhos, ele continuou naqueles trabalhos na colônia, né? Na enfermaria, onde ele já estava há 12 anos, auxiliando no hospital, né? Nas tarefas do hospital, na crosta do planeta, como nos perímetros da colônia, ele auxiliava, e ele podia transitar por ali.
né? Só, né, só dentro da colônia. Fala, Júlia. Hein, Selma? Só que, assim, tudo isso, né, por mais que ele não fosse um espírito ocioso, ele não estava ali, né, ele estava retardando a reencarnação, mas ele não estava ocioso, ele estava em trabalho. Trabalho que a gente, que a Selma leu aí, que não só na colônia, como na crosta. A gente sabe que, quando ele vinha no plano físico, ele vinha sempre acompanhado dos mestres para consolar, para ajudar, enfim. Mas é como ele nos fala aqui: profunda desolação acabrunhava minha alma. Porque essas recordações desses amigos que já não estavam mais, os lugares que foram familiares a eles naquele momento que eles vivenciaram situações naquele local ali, e que ele olhava para esses locais, não encontrava nada. Não encontrava o quê? Só a lembrança. E isso trazia para ele uma certa angústia. Por quê? Porque ele sabia que dependia dele o voltar para a Terra, reencarnar. Então, assim, por isso que ele vai se angustiando também, né? Que ele diz profunda desolação. Mas agora a Selminha vai mostrar para a gente que alguma coisa assim vai incomodar ele um pouquinho mais, né, Selma? Ele fica nesses pensamentos da consciência dele e tudo mais, pesando nele, que ele se coloca assim num pensamento que ele assim, como se ele diz aqui, que não passo de um inescrupuloso parasita a ocupar locais que melhor caberiam a um trem. Ele já achando que ele não tinha que estar mais ali, que ele estaria tirando o lugar de alguém. Ele já era para ter ido. E ele fica ruborizado, vamos dizer assim, sempre que ele cruza com Aníbal, com Epaminondas e Soriomar, né? Que foram seus mestres, né? Que deram as aulas, que já não estavam mais, ele já tinha acabado as aulas com eles, né? Mas ele ficava constrangido diante deles. Eles sorriam, simpático, bondosamente, mas ele sentia um olhar que como se dirigissem, ele diz assim, como se dirigissem flechas de fogo a perquirir em minha consciência a razão por que não me animei ainda ao cumprimento do dever. Veja bem, nada era cobrado a eles, né? Isso foi claro, Teócrito já tinha explicado, não seria cobrado a eles. Quem quisesse ficar sem fazer nada também era uma escolha, do livre-arbítrio. Mas, depois de tanto estudar, de tantas informações, aprender, né, tantas coisas, por que ainda não reencarnou? É isso que ele fica achando, que as pessoas ficam questionando isso dele, não é? E aí ele continua aqui, quer falar, Julinha? Então, por que ele pensa dessa forma? Porque ele diz aqui: e o rubor me cobre as faces sempre que pelas alamedas pitorescas da cidade me entrecuso com Aníbal, com Epaminondas e com Soriomar, os quais olha bem, há muito me dispensaram das suas aulas. Por que dispensaram? Porque não tinha mais o que ensinar para ele, né? Aí, por isso que ele diz: até que com a experiência do renascimento possa eu dignamente provar os valores adquiridos. Quer dizer, o que eles tinham que ia passar para ele de ensinamento foi passado, não tinha mais nada para aprender. Agora era a hora da prova, de saber se ele realmente, tudo que ensinaram para ele, na hora que ele reencarnar, ele vai dar conta. Então, eles se entrecruzaram ali, e o olhar deles, dos mestres, era assim, né? Era o resultado do estudo estava precisando ser colocado à prova, né? Então ele tinha essa consciência, tanto que ele diz aqui, né? Ó, em minha consciência a razão porque me não animei ainda ao cumprimento do dever. Então ele tinha já a consciência desse dever, esse dever moral, que era o quê? Reencarnar, passando pelas dificuldades e poder vencer, porque conteúdo já não faltava mais, né? Agora faltava o quê?
né, a iniciativa dele. E era isso que ele estava o quê? Esticando mais um pouquinho. Exatamente. E Camilo diz aqui que Roberto, antes de reencarnar, estreitou, junto a Camilo, os laços entre Carlos e Ramiro de Guzmán, né, que muito tem aconselhado ele nesses últimos tempos. Né? Então, ele estreitou uma relação de amizade através de Roberto, né? Fez uma aproximação maior com o Ramiro e o Dr. Carlos, para que eles passaram a conversar mais, a aconselhar e tudo mais, né? E o Roberto até recomendou que se ele não esquecesse, se pudesse, né, contar a história dele de Leila, né, antes de Roberto reencarnar. Teve aquela história que ele contou na enfermaria ainda, sobre o trágico amor da vida dele, que era Leila, e que também cometeu suicídio. Eles não podiam se ver. Então, E a gente lembra aqui que Leila é uma reencarnação anterior da Dona Ivone, onde Roberto participou dessa reencarnação, né? E a Dona Ivone se suicidou como Leila, né? Então, só que esse livro ele foi escrito recentemente, há uns anos agora atrás, mas na época o doutor Bezerra não deixou que essa reencarnação da Dona Ivone fosse exposta, né? E agora, recentemente, veio através de uma médium toda essa história. Mas, nesse momento aqui, ela não tinha sido divulgada, né? O conteúdo dessa história, dessa reencarnação, porque Dona Ivone se suicidou em várias reencarnações. Essa foi a última reencarnação, antes de Dona Ivone, onde ela também cometeu suicídio. E isso para ela, porque ela lembrava dessas reencarnações, né? Então, isso era muito sofrimento. Por isso que o doutor Bezerra não quis, nesse momento, que essa reencarnação fosse revelada a ela, com detalhes. Ela sabia, mas não foi com detalhes. Isso. Então, Ramiro era o chefe da seção de relações externas. E, sob a sua orientação, Camilo tem visitado os amigos, né? Os amigos de outrora, né? Que já estão lá né, encarnados. Aí ele diz que há cerca de 2 meses regressou de um estágio de 12 semanas nas plagas brasileiras. E levou-me o bom mentor a visitar Mário Sobral, reencarnado em certa capital tumultuosa do Brasil. Camilo diz que não se deteve e deixou-se precipitar em copioso pranto à beira do leito pobre em que o viu repousando o corpo mutilado do desgraçado amante e assassino da formosa Eulina. Sua habitação miserável, construída em frágeis tábuas de pinho e folhas de zinco arruinado pelo tempo. É a expressão mais sórdida, da mais sórdida miséria dos brasileiros, limitando aos fogos das expiações dolorosas, na reconstrução sublime de si mesmo. Aí diz aqui, mas é também o único lar que convém à reencarnação de um antigo boêmio, vaidoso dos dotes físicos, que pelos antros da vadiagem brilhante, pela infâmia dos prostíbulos, desbaratou a herança paterna, honrada e dificultosamente adquirida nos trabalhos campestres. Quer dizer, o Mário Sobral, né, ele tinha uma vida boa, né, o pai dele teve um trabalho, venceu pelo trabalho honesto, né, deu condições para ele estudar, né, então ele era um homem letrado, mas que ele gastava tudo, né, na boemia, nos prostíbulos, né? Então, hoje ele está numa habitação paupérrima,
porque quando ele esteve num lar, com todas as regalias, não soube aproveitar, né? E aí ele continua aqui, andrajosamente vestido, pés descalços, queimados, ressequidos pela continuação do contato com as pedras e poeiras das estradas em que transita, mutilado das mãos, cabelos ainda revoltos, despenteados, tal qual o víamos desde o Vale Sinistro, o invisível, traços fisionômicos semelhantes aos que conhecíamos no além. Enfermo e nervoso, atacado de estranha enfermidade que lhe tortura a traqueia como os canais faríngeos, o que o leva frequentemente a crises penosas, atraindo febre alta e tornando-o afônico, porque ele se suicidou por enforcamento. Então, ele ficou com essa sequela que o perispírito dele adquiriu. E a gente reforça aqui, quando fala que mutilado nas mãos, a gente lembra que essa mutilação das mãos, ele mesmo pediu isso na volta para reencarnar. Ele não permitiu nem que fosse mutilado em uma mão só, né? Não, em uma mão. É. Ele quis que ele preferiu vir sem as duas mãos. Tanto que os companheiros já o vi ainda no hospital para reencarnar sem as duas mãos. Quer dizer, ele já trazia esse remorso tão forte por ele ter estrangulado Eulina, que ele pediu essa prova muito grande, né? Quer dizer, porque soma o não ter as mãos com uma série de complicações. A pobreza, o problema da faringe. Aí a minha vai mostrar aí, por ele ser um filho rejeitado. Então, vai ter várias problemáticas e acentuando com as mãos, né? Essa questão de Mário, com relação a ter essa deformidade nas mãos, também é decorrente do remorso que ele sentiu, assim como Amadeu Ferrari, que, atacado pelo remorso, pediu para voltar negro. Mário também, pelo mesmo remorso, né, pediu para voltar sem as mãos, as mesmas mãos que enforcaram Eulina. Não é? Então, ele diz aqui, ele continua aqui, sem família, porque outrora, em Lisboa, ultrajou o círculo familiar em que havia nascido, honrado e amorável. Pobre, miserável, mesmo faminto, porque não foi depositário fiel no pretérito dos bens materiais que o céu lhe confiara. Quer dizer, ele tinha família que ele também não soube respeitar e cuidar, né? E também voltou miserável e mesmo faminto, porque ele era bem de vida, né? Tinha os bens materiais, né? E também usou com abuso, com excessos, e aí agora volta, né, com essa questão, né? Aí continua aqui, analfabeto, uma vez que universitário em Coimbra, na existência pregressa, não aproveitara para nenhuma finalidade nobre a rica cultura intelectual com que a ciência das letras o dotara. Antes deixou-se resvalar para a improdutividade, porque ele era formado, letrado, e não utilizou isso também para um bem maior, nem para um trabalho honesto, honrado, né? O que ele queria era viver na boemia, porque ele era um cara bonito, bem apessoado, tinha um bom dinheiro, ele tinha, então, o que ele gostava era das mulheres, dos prostíbulos, da bebida, da farra, da vida da boemia, né? Então, assim, o que tinha agora, sob meu olhar apavorado, já não era aquele Mário, cujo verbo brilhante e farto vocabulário
encantava os companheiros de enfermaria, mas um infeliz mendicante que estendia súplicas à caridade dos transeuntes. Era a ruína social, reduzida ao mais baixo e amarguroso nível que me fora possível contemplar. Rompi em pranto compadecido e angustiado. Mas, ao meu lado, Ramiro de Guzmán sorria enternecido, tentando reconfortar-me com a luminosidade consoladora das sábias apreciações emitidas. Ramiro fala com Camilo, né? A visão. Salminha. Fala, Júlia. Antes de você colocar aqui as palavras de Ramiro, porque Ramiro, sendo um espírito superior, ele tem uma visão muito além do Camilo, que está vendo ali aquele pobre, ali naquela situação que é o Mário, né? O antigo Mário, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque ele vê ele ali, ele vive de esmola. Isso. Ele não tem como trabalhar, entendeu? Então, ele fica ali esmolando. Quer dizer, além de tudo isso que ele passa no corpo físico, ele precisa pedir esmola para o quê? Para ganhar alguma coisa para ajudar na casa que o abriga. Que a Selminha vai ler aí como ele vive. A gente sabe que é numa casa muito pobre, né? Numa favela. Né? Mas quem é essa mãe dele? Né? Quem é que cuidava dele? Por que ele esmolava? Ele queria ajudar, e era a forma que ele encontrou da ajuda. Aí Selminha vai ler para a gente aí os esclarecimentos aí de Ramiro, um olhar já do futuro, né? Dessa reparação que ele está fazendo. Então, ele diz aqui, exageras, Camilo. Não contemplamos um repositório de ruínas neste casebre ou neste fardo corporal mutilado, mas trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade, a quem os fogos de sinceros remorsos castigaram, impelindo-a a conquistas enobrecedoras. Profundamente arrependido do passado mal, como deves recordar, Mário traçou ele mesmo o mapa de expiações que aí vês, enquanto o suicídio por enforcamento forneceu a origem da enfermidade nervosa e da insuficiência vibratória dos aparelhos faríngeos, uma vez que seu organismo perispiritual se viu grandemente atingido pelas repercussões dali advindas. O que vem demonstrar ser todo este lamentável presente obra do seu próprio passado, e não punição provinda de um juiz austero ou inclemente que desejaria vingar. Né? A diferença, né, do olhar de uma pessoa que tem um olhar inferior, ainda limitado, e daquele que já está nas esferas mais altas, que tem um olhar mais amplo. Né? Ele não vê um pobre coitado, mas ele vê ali um trabalho de reerguimento de uma alma pertencente à imortalidade. Que aquilo ali que ele está passando, né, fruto de todas as ações pretéritas, ele passando por tudo isso com resignação, né, com aceitação de tudo, né, ele vencendo essa prova, ele venceu mais uma etapa, né? Ele está em reerguimento, em crescimento, né? É isso que ele fala. Assim, contempla as ruínas, dizes? Pois bem, destes escombros ruinosos, cuja visão te amargura, despontará para teu amigo Mário Sobral a alvorada de progressos novos. Porquanto aqui se refazendo, estará absolvida a dívida desonrosa que o atava ao remorso, reabilitando-o perante si mesmo e perante as leis que infringiu. Quer dizer, ele vencendo isso aqui,
acabou, é uma página virada, tá lá, vai ficar lá nos refolhos da alma, e ele vai seguir mais à frente. Aí ele continua aqui, o Ramiro. Aliás, julgas, porventura, vê-lo aqui abandonado à mercê tão somente da caridade das criaturas humanas? Enganaste, pois não é antes pupilo da Legião dos Servos de Maria? Não se encontra registrado no Hospital Maria de Nazaré? Deves recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente a casos gravosos como o dele. Sublime cirurgia que o levará bem cedo à convalescença. Irmão Teócrito não estará, porventura, à testa dos seus passos? Vigilantes e enfermeiros do hospital, como do departamento a que pertenço, não o assistem carinhosamente, por ele velando como por enfermo grave, diariamente, transfundindo energias, coragem, esperanças, sempre novas e mais sólidas, na sublime preocupação de ajudá-lo a remover as pesadas montanhas das iniquidades, pelos atos por ele próprio cometido à revelia do bem. Frequentemente, eu mesmo visito, né? Fiel às incumbências que me dizem respeito, né? E encaminho seu espírito muitas vezes aos postos de emergências do astral, no intuito de reconfortá-lo, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico e espiritual, a fim de que suporte a amarga sentença que se traçou. Então, quer dizer, ele diz aqui isso, porque, lembrando novamente aqui, isso vem mostrar para nós que nunca estamos sós, né? Isso tudo já foi falado no início, mais no início, com relação a isso. Como tutelados de Maria de Nazaré, né, eles sempre têm a proteção, né, do próprio instituto e daqueles que ali trabalham, os amigos que ele adquiriu, porque tudo isso, né, essa legião de espíritos o ajudando para que ele vença essa batalha, né? Eles não querem o fracasso dele, que a vitória dele, a vitória de Mário, é a vitória para esses espíritos, eles ficam felizes com isso. Então, eles fazem tudo para que o espírito suicida, né, consiga vencer essa batalha na Terra. E ele vai ainda em desdobramento, não é? Desdobramento, o Ramiro leva ele às enfermarias para cuidá-lo também. Fala, Júlia. Então, e o interessante aqui, quando ele fala, o Ramiro, que ele diz assim, diariamente transfundindo energia, coragem e esperança, sempre novas. E esse momento que Ramiro também é um deles, né? Que aqui ele fala que é Teócrito, tem vários amigos espirituais ali que ajudam, mas na parte de Ramiro, ele retira ele do corpo físico, né, para fazer esse tratamento, para ajudar principalmente no envoltório também do corpo material, porque ele diz aqui, ó, a fim de que suporte a amargura, sentença que se traçou sem demasiados desfalecimentos. Aí ele diz aqui, energias, avivando energias fluídicas no seu envoltório físico e espiritual. Então, ele vai também ajudar nesse físico dele, que é todo debilitado, onde ele traz o problema na faringe, de não ter as mãos, toda essa problemática, eles vão ajudando esse perispírito, que vai o quê? Trazer para o corpo físico o bem também que ele precisa, porque ele está atuando na matéria. Então, ele precisa de estar bem para que ele possa vencer toda essa dificuldade. E essa dificuldade que não tem como tirar dele. Não, ele não tem o que tirar. E ele explica para Camilo, o que você vê é a cura. Né? É um mal que a gente, aparentemente, pelo olhar do Camilo, seria um mal, mas não é um mal. É um bem que ele vai vencer, ele vai se
e ele vai ficar livre desse remorso. Porque o que traz no Mário, a gente lembra aqui, é aquele remorso. O remorso. Tanto que o fez reencarnar, ele não quis nem mais estudar, porque ele disse, eu não aguento essa recordação de ter matado Eulina. Ele não conseguia. Então, ele diz aqui, né, Ramiro de Guzmán, que Mário, no caso, esse espírito que agora é reencarnado, ele tinha um sorriso de uma conformidade que vem construindo vitória no ciclo expiatório, né? Que ele cumpre vencer. E ele diz, por quê? Ele se sente mesmo feliz, pois na profundeza da consciência existe a iluminá-lo a certeza de que assim, tal como ouveis, está cumprindo o sagrado dever de cidadão imortal. Quer dizer, ele aceitou essa condição, ele está ali em aceitação, né, em conformismo, vamos dizer assim, e ele é feliz, ele se sente reconfortado, porque a consciência dele lá no íntimo sabe que aquilo ali é algo que ele tem que vencer, que ele tem que superar, né? Que é a lei do bem e da justiça. Né? E Camilo, ele fica lá, calado, resignado e pensativo, né? Meditando sobre isso. A Ramiro de Guzmán, ele colocou as mãos translúcidas sobre a fronte do pupilo, né? de Mário ali, transmitindo virtudes fluídicas que lhe beneficiassem a acabrunhadora de espinéia. E Camilo fala aqui que ele detive-me em concentração respeitosa, suplicando a governadora amorosa de nossa legião, concedendo alívio ao mísero comparsa de minhas antigas desventuras. E o Ramiro continua falando aqui para ele. A providência nos enseja caminhos de glórias, meu caro amigo, em lutas fecundas entre lágrimas e oportunidades de redenção. Prestem muita atenção nisso. E no trajeto, concede aos penitentes arrependidos compensações que frequentemente não estarão à altura de apreciar, dado os impositivos criados pelo estágio de um fardo carnal. Nem sempre ele vai lembrar daquilo que ele está recebendo de compensação, né, como uma redenção daquela questão de arrependimento sincero que ele passa. Tá? Ele ali é um penitente arrependido, sincero. E por ele estar nessa situação de arrependido sincero, né, cumprindo a expiação com conformidade, até feliz com aquilo, sabendo que é algo que ele tem que passar, né? O que a providência faz? Ela lhe dá a oportunidade de redenção e a compensação diante desse sofrimento, que nós vamos saber um pouquinho mais à frente. E ele fala aqui assim, vê esta pobre mulher, porque Camilo não tinha reparado ainda que no canto do casebre existia uma senhora, né, que estava ali, uma humilde e silenciosa que velava o doente, enquanto costurava remendos em fatos já rotos. Ele fala, não poderás sequer avaliar o excelente trabalho de redenção que, sob as vistas do mestre, se opera nos refolhos de sua alma, tão arrependida quanto a de Mário, entre os espinhos de pobreza extrema, de lutas árduas quanto dignamente suportadas. E Mário buscou... Hein, Salma? Nesse momento, o Ramiro está pedindo para Camilo observar aquela mulher que está naquele canto ali do casebre. Uhum. Então, quando ele fala assim, é interessante essa passagem,
porque ele diz aqui, né? Vês essa mulher, essa pobre mulher, ainda coloca, vês essa pobre mulher, quer dizer, para que ele tomasse atenção naquele momento, porque também era uma prova de redenção para aquele espírito daquela mulher. Ela era uma mulher negra, pobremente vestida, porém asseada, aparentava cerca de 50 anos. Fisionomia serena, transparecia singeleza e humildade. E Camilo olhava e dizia assim, não a conheço, de quem se trata? Ele fala, e Ramiro responde, faze tu mesmo um esforço, Camilo. Penetra as ondas vibratórias do seu pensamento, que progride no trabalho das recordações, e vê o que sucedeu há cerca de 40 anos, ou seja, na época em que retornou Mário ao círculo carnal terreno. E aqui, o que acontece? Camilo penetra lá naqueles recôncavos da alma dela, nas recordações, como aquele cineminha que eles viam, ele conseguiu visualizar a história de 40 anos atrás, que nós vamos narrar aqui. Ele ficou intrigado, né, com essa mulher, se aproximava do enfermo, dava ali um remedinho homeopata e voltava lá no trabalho. Ele pensava e pensava, então ele ficou lá, né, querendo saber. Aí ele viu, né, ele compreendeu assim, como um edificante livro aberto diante dos meus olhos, assim que ele diz. Ele diz que a imagem, né, do seu cérebro se erguiam em agitações e sequências caprichosas. E ele ficou apavorado e comovido. Ele lia e compreendia aquilo como um livro, né? Então, ele conta aqui para nós. Mário renascera em um prostíbulo. Sua mãe, inconformada com a maternidade, observando, para cúmulo de desgraça, a mutilação deprimente, e vendo o filho sem forças para soltar as lágrimas, né? o choro da criança recém-nascida, meio sufocado por contrações espasmódicas, qual mão férrea o desejasse estrangular. Encheu-se de horror e prorrompeu em excruciante pranto, repelindo o monstrengo que concebera. Tratava-se de infeliz pecadora, a quem a maternidade seria empecilho à continuação da liberdade que se permitia. Contrafeita, confiou o miserável rebento a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações. Honestamente curvada sobre as duras tarefas impostas pela pobreza, prometendo gratificá-la mensalmente pelos serviços prestados ao pequenino. Aqueceu a boa operária, não visando tão só ao acréscimo do rendimento para a sua desprovida bolsa, mas, principalmente, obedecendo aos impulsos caritativos do bem formado coração que trazia. Porquanto adepta de um farto manancial de luzes e esclarecimentos, a terceira revelação. Não obstante a condição obscura que ocupava no plano social, sabia que a adoção daquele entezinho, que assim entrava na vida terrena, rodeado de tão sombrios informes do passado e tão desoladoras perspectivas no presente, seria certamente desígnio traçado pelo alto. Recebeu-o em sua humilde choça, procurando amá-lo quanto possível, já que a sua porta batia ao nascer. Quer dizer, já pequeno, ela aceitou aquilo como algo divino que deveria ser, não poderia recusar, não é? Sabia que ele tinha esse resgate, né? Tinha ainda... Oi. Selma, por ela conhecer a doutrina espírita, né, quando ele fala aqui que é da terceira revelação, isso. Ela teve esse entendimento
que deveria ser um desígnio do alto traçado para que esse espírito, né, ali, todo aleijado, né, que a mãe rejeitou, chamando ele de monstrengo, que se chegou para ela, né, ela não via somente o ganho financeiro que a moça ia ajudá-la, mas ela entendeu que tinha algo a mais ali. E a gente vai saber que algo a mais, isso na intuição dela, ela previu isso, e agora a Selma vai ler para a gente. Ela tinha uma filha de 10 anos, uma menina, trabalhadora também, obediente, cooperava com a mãe, né, nas lides difíceis do dia a dia. Afeiçoou-se ao irmãozinho que o destino lançara em seus braços. E, para auxiliar o esforço materno, criou pacientemente o desgraçado enfermo, dedicando-se durante 40 anos à desvanecedora missão, como jamais o faria uma grande dama. Morrendo-lhe a genitora havia mais de 15 anos, e falhando bem cedo a promessa da gratificação pela mãe irresponsável, feita no momento do repúdio ao filho infeliz, ali estava ainda, fiel, no posto de abnegação, trabalhando para que o desventurado irmão tivesse de esmolar pelas ruas o menos possível. Camilo aproximou-se da mulher num gesto de agradecimento, que pelo muito que vinha concedendo ao seu amigo querido. Ele descansou à destra sobre aquela fronte negra. Naquele momento, para ele, era como se aureolasse de adamantinos fulgores. Ele: que Jesus abençoe, minha irmã, pelo muito que faz pelo pobre Mário, a quem sempre conheci tão sofredor. Dom Ramiro de Guzmán, aproximando-se grave, como reverenciando a lei sublime, cujo magnânimo esplendor cintilava naquele túmulo propício à redenção, sussurrou, surpreendendo-me até o assombro: talvez ainda não adivinhaste quem aí está, encoberta neste envoltório corporal de cor negra, desdobrando-se em atividades cristãs a serviço do próprio erguimento espiritual? Ele pergunta a Camilo. E porque eu o fitasse interrogativo, ele diz: Eulina. Quer dizer, eu até me arrepiei. Aí a gente vê a misericórdia de Deus, né, dessa redenção desses dois espíritos, né? E quando aquela criança, né, enferma, deixada, né, de lado por aquela mãe que era uma prostituta, aquela senhora negra, né, que não tinha nem condições financeiras, ela recolheu ele e ela sabia que devia ter um desígnio do alto para que aquela criança chegasse até suas mãos. E esse desígnio do alto nada mais era que reunir esses dois espíritos, Eulina e Mário Sobral, para a redenção desses espíritos, que um fez mal ao outro no passado, né? Mário e Eulina, ela por ter vivenciado aquelas experiências naquele antro, né, preterindo ele por um outro homem, onde levou ele à loucura e ao suicídio, né? E além do suicídio, ele também cometeu um crime, e é através desse crime que ele não se perdoava, ele está nessas condições atuais. Então, nesse momento, a gente vê a misericórdia de Deus junto a esses espíritos, né? De uma forma bem interessante para nós aqui como leitores. Essa é a questão que o Ramiro fala da providência quando dá a oportunidade de redenção. Assim como Mário, Eulina também não era uma vítima inocente, não é? Ela também tinha comprometimento com relação ao Mário, porque ela foi oportunista, ela sabia que ele era casado e ainda assim ela conviveu com ele, ela tirava o máximo de dinheiro possível dele, aproveitando-se do amor que ele tinha por ela,
E quando ela achou alguém mais, que lhe desse mais, ela não teve pena, vamos dizer assim, né? Ela não se apiedou do amor dele, né? E disse que ia deixá-lo sem dó nem piedade, porque foi aí que Mário, né, num rompante de ciúme, de amor louco, acabou enforcando-a, matando-a porque ele era loucamente apaixonado por ela, né? Então, quer dizer, ela também não era uma vítima, ela também tinha um resgate. E assim foi feito. Muito, essa é a questão que ele fala aqui com relação à redenção, né? Que concede aos penitentes arrependidos. Então, diante disso, Camilo toma a decisão que ele diz assim: seguirei amanhã para o departamento de reencarnação. Tomou essa decisão, né? Ele vai já para o departamento de reencarnação no dia seguinte, né, a caminho do recolhimento, para tratar o esboço do corpo dele físico terreno, as pesquisas para um ambiente mais propício, todos aqueles preparativos. Mas antes, ele queria ele mesmo traçar, né, o programa dele de reajustamento das leis que ele infringiu pelo suicídio, sabendo que ele vai ficar cego aos 40 anos, né? Mas ele ainda quer que, sim, cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto Ornelas, como ele deixou, né? Depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito, dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. Então, ele pediu auxílio aos mestres, né? Claro, o Aníbal, de Silas, Epaminondas de Vigo, Soriomar e Teócrito, né? Que, é claro, eles atenderam a solicitação deles, né, em ajudar a equilibrar as linhas, né, de reencarnação. E foi assim feito, né, todo o trâmite durante tudo isso aí. E ele fez a visita, visitou os amigos do Instituto, departamento hospitalar, não é? Ele foi, vamos dizer assim, se despedindo. É interessante aqui, que ele diz aqui, ele fala que assim, dar-se-á a minha libertação dos liames físicos terrenos aos 60 anos. Isso já está traçado. Ele ficará cego aos 40 e vai viver até os 60. Quer dizer, ele terá 20 anos para olhar só para dentro de si mesmo, para realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação, por domar manifestações do orgulho que, em seu ser, não se extinguiu ainda. Ele sabia que ele ainda tinha esse orgulho nele, muito forte ainda. E era preciso essa cegueira irremediável para que ele tivesse esse olhar para dentro, no escuro, né, poder se furtar extinguir esse orgulho que ele carregava durante séculos e séculos, não é? E assim ele iria preparar sua própria reabilitação. Ele diz aqui: meus instrutores advertiram-me de que levarei sólidos elementos de vitória adquiridos no longo estágio reeducativo, e por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa, ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades. Quer dizer, ele teria muito pouca chance realmente de cometer novo suicídio ou um fracasso com relação a realmente a se abster do orgulho, né? Ele se despediu dos amigos do departamento da colônia, da vigilância, como Olivier de Guzmán e Padre Anselmo, né? Todos prometeram assistência a ele durante o exílio, né? O exílio na Terra, tá? A Terra não é libertação, isso é uma prisão para os espíritos, não é? Então, eles prometendo sempre orar por ele e dar-lhe assistência devida. Ele já se sentia saudoso, né? Mas
daquele lugar, né, que ele tanto abrigou. Mas era importante esse reinício das atividades dele no meio social, né, para que ele pudesse passar por essas provas de valores morais. Aí ele fala aqui que os chefes de seção, enfermeiros, vigilantes, até os psiquistas e instrutores abraçaram-lhe, né, felicitando-o pela resolução, né, e né, felicitando para que tivesse vitória, né, nesse serviço de reabilitação. Agora eu vou ler um pedaço aqui, o pedaço final, que é muito importante e interessante, que ele diz aqui assim: e por tudo me sinto agradecido, certo de que nos testemunhos novos que me esperam às margens pitorescas do velho e querido rio Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora me não desejo separar, falange luminosa de entidades amigas estará presente, a fim de me reanimar com sua desvanecedora inspiração. Então, aqui nesse momento, né, Júlia? Fala aí. A gente vê aqui que ele vai renascer mais uma vez em Portugal. Uhum. Ele viu Belarmino no Brasil, Mário no Brasil, mas ele ainda vai renascer, né, nas margens do rio Tejo. Então, porque ele tem ainda comprometimento com a terra, né, com Portugal, e ele quer saudar esse compromisso, né, nessa terra, né? Então tudo foi permitido, né? Ele tem medo, ele tem receio de falhar, mas como foi dito para ele, você estudou bastante, você tem, além de toda a ajuda espiritual que ele vai ter, mas ele se fortaleceu para ir para a Terra, né? Então, ele tem poucas chances dele errar novamente, mas ainda vai renascer em Portugal. Isso. E foi feito ofereceram um festim de despedida para ele. Surpresa confortadora esperava-me em meio dessa reunião, onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam suas intraduzíveis expressões. Por intermédio dos nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo, na plenitude da sua harmoniosa e intraduzível beleza ambiente. Assim, assisti a uma assembleia de iniciados, ouvi-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me fora possível suportar, tá? Por suportar, porque pela sua qualidade de espírito inferior ainda. Então, ele viu aquilo que ele tem condições. No santuário onde se reuniam, lá estavam a mesa augusta da comunhão com o alto e os 12 varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidades de vistas e ideais para o solene momento de prece. E depois o panorama arrebatador do burgo, que eu não poderei penetrar senão de volta da reencarnação que me espera. A sucessão de residências, os vastos horizontes floridos, as lágrimas inundavam-me as faces, enquanto, decalcando a augusta visão nos refolhos da consciência, como benfazer de estímulo para as lides ásperas do futuro. Minha alma murmurava a si própria. Hein, Selma, antes de ler aqui o final, né, que é que a minha alma murmurava a si própria, né? Então, ele tinha como se fosse uma prece, né? Ele falando para ele mesmo. A Selminha vai ler, é um texto belo, a gente até se emociona. Mas o interessante aqui é quando ele está diante dessa tela, né? Mesmo nessa festividade, né? Que vai saudar ele ali, né? Aqueles amigos que ele está deixando na colônia, ele tem o contato, né?
de ver aquela assembleia daqueles 12 varões, que há um tempo atrás a gente lembra dessa assembleia, e ele vê que naquele momento, né, ele não tem mais como voltar a pertencer a tudo aquilo que ele está deixando para trás, porque ele agora tomou a decisão da reencarnação, e já não sem tempo, né? Então, ele olha aquilo já saudoso, sabendo que futuramente ele tem condição de voltar. Mas depois que ele for vencer essa prova dessa cegueira, dessa próxima reencarnação. Então, eu achei tão interessante quando ele diz: eu não poderei penetrar novamente, né, na colônia, porque daqui agora é só para a Terra, é a reencarnação que me espera. E aí ele tem esse contato, né, íntimo com tudo aquilo, né, e ele diz para ele mesmo, né, coragem, peregrino do pecado. Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito, no qual se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre as plantas e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que o teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste, e aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. E assim encerra a história de Camilo e esta leitura nesse livro tão rico para nós, né, que é Memórias de um Suicida. Não é um livro que fala somente para os suicidas. Ele fala para todos nós como espíritos, né? Porque é um livro muito denso, mas muito rico de conteúdo, de aprendizado. Não somos mais as mesmas que começaram há um ano, há mais de 18 meses atrás, com essa leitura aqui. Não somos mais. Né? Cada vez que lemos, que aprendemos, nos enriquecemos e damos um passinho a mais. Né? Então, eu espero que tenha sido produtivo para todos, como foi para nós aqui, né? Que para o nosso público também tenha sido muito produtivo, muito proveitoso, né? Que esse livro seja realmente assim um manancial e um caminho. Um despertar. Um despertar, um caminho realmente para nós, né? Para todos nós. Né? E aqui, né, finalizando o texto, para mim é muito forte também, como para todos, né, que entraram nessa história aqui. Como disse a Selma, um livro denso, mas com muito conteúdo, né, espiritual para todos nós. Então, a gente tira daqui desse pensamento de Camilo, quando ele fala coragem, é o que nós precisamos nessa caminhada terrena. Coragem para a gente chegar no fim da nossa jornada sem que a gente faça nada contra essa lei de Deus, que é uma lei de amor. Por isso que ele diz aqui, paciência e humildade.
E ele diz que fique para sempre, né? Que és imortal e que não será pelos desvios do suicídio que a criatura terá a felicidade. Esse não é o caminho. O suicídio não é o caminho. Que a gente tenha coragem, paciência, essa humildade, para que a gente possa entender que somos espíritos imortais a caminho da verdadeira felicidade. E a felicidade não está na Terra, a gente sabe. Aqui a gente tem momentos alegres, felizes, mas não a verdadeira felicidade. E não é pela porta do suicídio que a gente vai encontrar essa felicidade. Então, que fique para nós essa lição de Camilo Castelo Branco, esse espírito que assim, movimentou assim, até alegrias em nosso ser, de superação, de coragem, né? E que fique isso para todos nós. Agradeço muito, muito, muito esse estudo, essa oportunidade que eu tive com a Selma, de trazer um pouquinho dessa história da Dona Ivone, e essa ajuda espiritual que chegou também para todos nós, principalmente para nós aqui, que a gente sente isso de muito perto mesmo. Então, a gente só tem a agradecer. Isso mesmo. E é assim, muito obrigada, que nós vamos encerrar a nossa participação aqui nessa sexta-feira. Né? A gente não vai esquecer, né, Selma, antes da prece final, aquela prece para os suicidas, que é a última prece que vamos fazer hoje, que é finalizando esse livro, agradecendo a Deus essa grande oportunidade e que essas vibrações de luz, de paz, de alegria, de carinho, de gratidão chegue a todos esses espíritos através de Jesus, de Maria, da Dona Ivone, desses espíritos amigos, mas que Deus, nosso Pai, tenha piedade, compaixão, misericórdia de todos eles, com muita luz, para que eles possam fazer uma nova trajetória e saírem vitoriosos. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, e essa falange maravilhosa também de Dona Ivone do Amaral Pereira, que por tanto tempo, né, esse longo caminho que fizemos aqui, esteve conosco, nos amparando, nos inspirando, nos dando força para continuar, né, nesse trabalho que tanto nos engrandeceu, tanto nos alimentou a alma. Que o nosso caminho seja sempre de luz, né? Com esses conhecimentos possam estar, né, marcados em nossa alma, para que não nos percamos. Tenhamos força e coragem, Senhor. Sempre pensando no nosso mestre maior, para que possamos vencer as adversidades. Que seja sempre de luta, mas com o propósito de paz e engrandecimento para todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada. E até mais. Obrigada a todos. Fiquemos com Jesus e paz profunda a todos.